Meu bom dia, você que está nos assistindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e aqui nós damos continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E nesses últimos domingos temos começado a estudar esse livro aqui, O Custo do Discipulado, do autor Jonas Madureira. É um livro pequenininho, é um livro curtinho, mas de uma leitura muito profunda e que vale a pena nós nos atentarmos à mensagem desse livro e, acima de tudo, a essa temática do discipulado que é tão bíblica, que é tão necessária para os nossos dias, que é tão necessária para nós que nos dizemos e que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós que somos cristãos. Que Deus nos abençoe nesse momento, nesses poucos minutos que vamos passar juntos aprendendo sobre essas verdades. E especificamente na aula de hoje nós iremos pensar sobre o discipulado e o anonimato e o discipulado de baixo custo. Com o passar, claro, desse momento a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses termos. Para a gente dar continuidade, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos conduza nesse aprendizado, que possa ser um aprendizado da melhor maneira possível e que isso possa gerar uma prática altamente positiva que glorifica o nome de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre este mundo, Pai. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos da pandemia, mas queremos neste momento agradecer a sorte somente, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E aproveitarmos, ó Pai, esse momento para pedir que a Tua palavra fale aos nossos corações neste momento e nos conduza nesse aprendizado tão importante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, para a gente pensar nesses pontos que são tão importantes, retomando um pouquinho da aula passada com o Felipe, primeira questão é a gente pensar em como nós temos trabalhado a questão do discipulado nesse livro. E a gente tem pensado em duas questões. A primeira é que pensar no discipulado é pensar o ser discípulo, é pensar a identidade do cristão, é pensar quem ele é. O cristão, de fato, o discípulo de Jesus Cristo, de fato, nada mais é do que um seguidor de Jesus Cristo, nada mais é do que aquele que procura imitar a vida de Cristo em sua própria vida. O problema é que muitas vezes a gente pensa que discipulado ou é ser um discípulo em relação a essa identidade ou fazer discípulos. Então muitas vezes nós ficamos entre um e outro. Fazer discípulos também faz parte do discipulado e é uma atividade tão importante quanto o ser discípulo, que é levar essa mensagem, levar essa palavra, levar o ensinamento de Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho às outras pessoas que estão ao nosso redor. Porém, nós sempre temos que pensar que essas coisas, elas estão juntas, na verdade. Discipulado é ser discípulo e discipulado é fazer discípulos. E na aula passada, muito bem trabalhada pelo Felipe, nós pensamos que esse discipulado, que o ser discípulo, especificamente pensando nessa condição, pensando nesse termo, o ser discípulo ele tem um custo. O custo de uma vida dedicada a Deus. Em que sentido? Nós sabemos e nós sempre afirmamos que a salvação é pela graça de Deus, em Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. Então, é claro que nesse aspecto não há nada que nós possamos fazer e se tentarmos fazer alguma coisa para angariar, para conquistar a nossa salvação, nós fatalmente falharemos. Agora, a partir do momento que uma vida é salva, que Jesus Cristo preenche uma vida que estava perdida e passa a ser agora um discípulo de Jesus Cristo, esse discipulado, esse processo
agora de ser discípulo e fazer, especialmente de ser discípulo, mas também de fazer discípulo, mas com enfoque nesse momento por ser discípulo, ele tem um custo. Ele tem um custo, que é uma vida dedicada a Deus. Esse é o melhor custo que poderia existir. É o custo de nós entregarmos a nossa vida completamente e plenamente para que Deus trabalhe e molde e faça a sua vontade e o seu querer em nossa vida. Mais uma vez relembrando, isso não é algo por mérito nosso, mas tudo isso pela graça de Deus. Então, posto essas questões, na estrutura da aula de hoje, nós iremos pensar sobre 2 pontos. O primeiro é o discipulado e o anonimato. Nós iremos pensar os discípulos sem rostos, ou quando aparece por vezes o termo multidão no Evangelho. Então Jesus estava andando, estava com seus discípulos e também com uma grande multidão. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa multidão que era de certa forma seguidora de Jesus. E além disso, nós vamos pensar sobre, atrelado a esse primeiro ponto, o discipulado de baixo custo. E o problema de um termo que vale a pena a gente entender o significado e ver a aplicabilidade dele na nossa vida, que é o problema da graça barata. E se nós falamos que existe, a gente está acostumado a falar sobre a graça, fala bastante sobre a graça e precisa falar o que seria essa graça barata. Nós iremos pensar dentro dessa lógica, dentro dessa estrutura que nós estamos pensando para raciocinar sobre o discipulado. Então, para a gente pensar sobre essas questões, vamos nos ater a um versículo bíblico, a um apenas, mas muito importante para o nosso raciocínio, para a nossa progressão na aula de hoje. O texto de Marcos, capítulo 8, versículo 34, você pode abrir na sua Bíblia, no seu smartphone e acompanhar aqui na projeção que nós estamos fazendo. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim o texto: Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente, já que é apenas um versículo. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Posto esse versículo, tendo isso em mente, a gente pode partir para uma primeira abordagem sobre os seguidores de Jesus. Então, com o passar do ministério de Jesus, ele estando em algum lugar específico, Jesus ele se caminhando de um lugar para outro, existia uma série de pessoas que o acompanhavam, que estavam de certa forma, algumas mais próximas, outras não tão próximas assim, mas estavam ali no bolo, como a gente gosta de dizer, na galera ali que estava acompanhando Jesus. E quem são essas pessoas? Bom, um primeiro grupo que a gente pode observar são os 12, os mais próximos: Pedro, Tiago, João, o próprio Mateus, dentre os outros 12 discípulos que Jesus Cristo tinha chamado, tinha escolhido para o seguirem de uma maneira mais próxima. Esse era aquele grupo mais chegado, aquele grupo que sempre estava com Jesus, independente das circunstâncias. A gente poderia destacar até ainda Pedro, Tiago e João, que em algumas circunstâncias apenas os 3, como na transfiguração, esses 3 estavam. Mas um primeiro grupo, o mais chegado possível, e esses de discípulos são os 12. E vale ressaltar, é claro, que Judas, aquele que traiu Jesus, ele fazia parte desses 12, mas a gente já pode adiantar que na verdade ele não era um discípulo, não era de fato um seguidor de Jesus Cristo. Tanto é que o traiu posteriormente. Mas não somente os 12, a gente pode destacar que haviam outros discípulos. Por exemplo, aqueles que são chamados 70. Lucas capítulo 10 vai trazer
algumas traduções falam 70, outros 72, mas são aqueles que são designados por Jesus Cristo também para pregar o Evangelho e levar a boa nova ali, né, na região de Israel. E não somente eles, a gente pode pensar, por exemplo, nas mulheres que assistiam Jesus, a família, por exemplo, de Maria, Marta e Lázaro, dentre outras pessoas que eram discípulos de Jesus, que acompanhavam Jesus. Não era aquele grupo mais próximo, mas não deixavam também de estar com Jesus e aprender com os seus ensinamentos. E um terceiro grupo é o povão, é a multidão, é aqueles que acompanhavam o ministério de Jesus, grandes massas, grande número de pessoas que estavam ali observando pontualmente, às vezes fazendo algum deles fazia alguma pergunta. Podemos pensar aí nos religiosos na época, de curiosos que estavam ali acompanhando o ministério de Jesus. Então fiquem em mente esses três grupos de pessoas, especialmente o que vamos trabalhar aqui nessa aula, para tentar entender um pouco a motivação, o que passava no coração e na mente dessa multidão, dessas pessoas, desse grande número de pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Então, posto isso, vamos adiante, pensarmos então nessa questão do discipulado e do anonimato, entendendo a característica e pensando um pouco sobre sobre essa dita multidão. E algumas características que o autor do livro, Jonas Madureira, levanta, que são muito interessantes para a gente entender o caráter e as circunstâncias que passavam com essa multidão. A primeira delas, que quando a gente fala de uma multidão, e tanto pensando no texto bíblico, mas por que não, até no caráter de uma notícia de jornal, de uma reportagem, de alguma coisa do gênero, quando a gente fala de uma multidão, a gente não consegue especificar o rosto, a identidade, o caráter mais específico, como é que as pessoas de fato são. Não, é a multidão, é um grupo de pessoas, ou, né, para usar outro termo, é como se fosse uma pessoa. Essa multidão fosse a personificação de uma pessoa sem rosto, sem nome, que nós não conhecemos, que nós não temos maiores informações, maiores detalhes sobre aquilo. E não somente isso, se a gente for analisar essa multidão que acompanhava Jesus, diferentemente de outras pessoas, diferentemente dos discípulos, das pessoas que estavam mais próximas a Jesus, é uma multidão isenta de responsabilidades, que está ali para acompanhar, que está ali para ver, estava ali para ver o que Jesus estava fazendo, mas não tinham maiores responsabilidades de fato de entender muitas vezes a mensagem e de praticar isso na sua vida. E não somente isso, isso aponta para uma característica que marca essa multidão, que é estar confortável no anonimato. Se eu chego diante de Jesus, falo que quero segui-lo, né? Se fosse uma pessoa daquela época, falo que quero segui-lo, eu estava me comprometendo com Jesus em toda a minha vida. Mas a multidão, ela simplesmente poderia acompanhar Jesus sem esse comprometimento, estar confortável em ver aquilo que Jesus fazia e não só ver aquilo que Jesus fazia, mas até mesmo usufruir de algumas bênçãos daquilo que Jesus fazia, de curas, da própria multiplicação de pães e de tantas outras coisas que Jesus estava fazendo, e que podia, aquela multidão, ou diversas pessoas, ou uma pessoa específica que estava ali no bolo, podia usufruir, podia aproveitar daquilo que Jesus estava fazendo. Mas perceba bem que esse usufruir é entre aspas, porque o verdadeiro usufruir, o verdadeiro aproveitar da presença de Jesus não é de fato para aquela multidão, como a gente vai ver na sequência dessa aula. E essas características
apontam não só naquele tempo, quanto por tempo atual. Se a gente for comparar a multidão daquele tempo com a multidão atual, uma típica postura religiosa, uma típica postura daquela pessoa que vê Jesus como uma pessoa importante, quer usufruir justamente de algumas dessas bênçãos, mas quer se manter sem maiores responsabilidades, quer se manter numa posição confortável, numa posição de anonimato, sem um maior comprometimento com a pessoa, com a obra e com a mensagem, ou seja, com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma postura tipicamente religiosa que a gente está analisando aqui. E posto isso, a gente volta para o texto e percebe que Jesus, ele convoca a multidão e os discípulos para uma mensagem. Então, algumas características desse texto, de Marcos capítulo 8, versículo 34, são bem interessantes. O contexto, o texto anterior ao versículo 34, mostra que é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus, ele chama os seus discípulos, chama as pessoas que são mais chegadas e fala: é necessário que o Filho de Deus, que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho de Deus se sacrifique para que os pecados sejam perdoados. E aquilo escandaliza, aquilo gera muita dúvida, muita aflição dos discípulos. Como assim o nosso mestre, aquela pessoa que é mais especial, aquela pessoa que nós estamos devotando a nossa vida, vai morrer? Como assim? Como isso vai acontecer? E é nesse contexto que Jesus ele dá esse discurso, fazendo uma convocação, não um simples chamado, mas um chamado, um anúncio extremamente importante. Como diz o versículo, Jesus convocando a multidão juntamente com os seus discípulos. E a gente vê essas duas categorias de pessoas, a multidão e os discípulos. É interessante essa diferença. Talvez o texto bíblico iria falar chamando a todos. Não, a multidão e os discípulos. Parece, não só parece, mas havia uma diferença entre essa multidão que acompanhava um pouco mais à distância e os discípulos que eram mais chegados, que estavam mais próximos de Jesus. Mas o teor e a importância da mensagem era tanto para um quanto para outro, mostrando justamente esse ponto que nós estamos trabalhando nessas últimas aulas, que é o custo do discipulado, melhor dizendo. A salvação pela graça, ela precisa e naturalmente deve gerar uma transformação na vida que crê em Jesus Cristo. Então, desde já a gente coloca um ponto de reflexão no simples fato que é incoerente um dito discípulo de Jesus Cristo que não procura justamente seguir a característica, procura seguir Jesus Cristo como mestre, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como aquele que vai ditar literalmente os passos de sua vida, que vai ditar aquilo que ele deve fazer e pensar diante das outras pessoas e diante da sociedade. Posto isso então, posto a explicação do texto bíblico, a gente avança para pensar sobre o discipulado de baixo custo, entender essa lógica e essa aplicabilidade dentro dessa multidão, dentro desses muitos ditos seguidores de Jesus Cristo. E aqui a gente aprofunda ainda mais nas características dessa multidão. Uma primeira é a falta de submissão, ou a não submissão verdadeira a Jesus Cristo. A gente já parte para a segunda em pensar que, na verdade, existe uma submissão sim, mas submissão a outros mestres. Pense bem, essa multidão, ela acompanha de longe, ela acompanha até mesmo usufruir de algumas coisas que Jesus faz, mas na verdade não existe um maior comprometimento
com cada palavra, com cada mensagem, com levar o Evangelho, com uma vida muitas vezes, uma vida que é tanto de alegria como muitas vezes de sofrimento, justamente por levar a mensagem, por viver a maneira que Jesus Cristo deseja. É uma vida que no final das contas traça o seu próprio caminho, traça o seu próprio rumo, aproveita de algumas coisas que Jesus ele faz, mas no final das contas é uma vida que está comprometida, mas é consigo mesmo, e não com uma submissão a Jesus Cristo, mas uma submissão a si mesmo como seu próprio mestre, ou a outros mestres, ou outras pessoas, a outras vidas, a outras ideias, mas que não são de fato Jesus Cristo. E aí a lógica começa a ficar perversa, mas é uma lógica verdadeira em pensar que na verdade essas pessoas seguem um Jesus fabricado, um Jesus que na cabeça delas é o Jesus bíblico, é o Jesus dos ensinamentos, é um Jesus de amor. Mas no final das contas, esse Jesus, ele, por exemplo, ele não vai exigir arrependimento, ele não vai exigir confissão de pecados, ele não vai exigir que o nosso dinheiro, que a nossa vida, que o nosso tempo, que o tempo que a minha família, com o tempo de trabalho, com o tempo na minha casa, ele seja dedicado, na verdade, à missão, ao Senhor, a levar a mensagem de Jesus Cristo para as outras pessoas, a de fato a ser transformado por Jesus Cristo. Isso não passa na cabeça dessas pessoas que fabricam um Jesus para si mesmo, mas na verdade deixam de seguir o verdadeiro Jesus Cristo. E o pior de tudo, essas pessoas não usufruem daquilo que mais precioso que Jesus pode oferecer, que só o verdadeiro discípulo de Jesus usufrui, experimenta, que é a intimidade com o Mestre, que é a intimidade com o Senhor. Essa pessoa pode receber uma cura, pode receber alguma coisa que seja bacana, às vezes a igreja pode ajudar essa pessoa, palavras de incentivo, palavras que vão ajudar a sua vida pontualmente, tudo isso pode ser verdade, mas a intimidade, aquilo que fazia o rosto de Moisés ser resplandecente perto da congregação do povo de Israel, aquilo que fazia com que Paulo, mesmo passando por tantos sofrimentos, ele pudesse dizer: tudo posso naquele que me fortalece, que eu aprendi a viver feliz mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas. Essa intimidade, esse valor, essa graça de Jesus Cristo, vivida cada vez mais em maior proporção na medida do Espírito Santo, isso só quem tem intimidade, isso só quem de fato entende que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Senhor, é o seu verdadeiro Mestre. O discipulado de baixo custo é como sal sem poder de salgar, é aquilo que não vai fazer diferença, e pior ainda, vai gerar um efeito negativo, porque os discípulos de baixo custo geram igrejas de baixo custo, geram, entre aspas, um cristianismo, uma fé cristã que as pessoas olham, parece até bonita, parece uma fé que aceita tudo, que engloba todas as pessoas, mas que no final das contas não há arrependimento de pecados, não há transformação, não há verdadeira mudança, não há um comprometimento em levar a mensagem de Jesus Cristo para as outras pessoas. A vida de um discípulo de baixo custo é a semelhança, ou até pior, daquela pessoa que de fato se diz não seguidora de Jesus Cristo. A gente não vê nenhuma diferença, e logo a gente pode questionar, infelizmente, não eu, mas pelo próprio padrão bíblico, se de fato é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, porque muitas vezes pode ser que seja esse discípulo de baixo custo. E aí, pensando nessa problemática, nessa questão, duas citações do autor desse livro, do Jonas Madureira, para pensar que a grande multidão, na verdade, é o exemplo mais escandaloso, mais claro e terrível de que é possível seguir Jesus sem comprometimento, sem levar em conta o custo do discipulado. É possível uma pessoa
de fato dizer que é seguidora de Jesus Cristo, porventura ser frequentadora de uma igreja, ser uma pessoa com uma postura dita religiosa, com uma pessoa que demonstra determinados tipos de coisas, mas que na verdade ela não tem um verdadeiro comprometimento com a mensagem. Essa multidão, mas sem esse comprometimento com a verdade de Jesus Cristo. E se essa pessoa está dentro desse discipulado de baixo curso, na verdade ela está seguindo um falso Cristo, e por sua vez não poderia produzir outra coisa senão um falso cristão, um falso discípulo. Esse engano é trazido pelo pecado, esse engano é trazido pela confusão que pode ser gerada na vida daquela pessoa que toma uma parte do ensinamento de Jesus Cristo, apenas aquela parte ou outra parte, mas não Jesus como seu Senhor para toda a sua vida, como seu verdadeiro mestre. E aí, um último conceito para a gente entender, um conceito que é muito bem trabalhado no livro desse autor alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele, por sinal, que viveu, especialmente nos seus anos mais produtivos, de escrita de livros, dentre outras coisas, na década de 30 e 40 na Alemanha, e pensando nessa época, a época do nazismo, ele foi duramente perseguido e morreu um pouco antes de terminar a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele, olhando justamente para a igreja do seu tempo, para a igreja que se dizia seguidora de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo compactuava com um regime que estava matando tantas e tantas pessoas, que um regime preconceituoso, racista, que estava sendo tão maléfico, não só para a Alemanha, mas para o mundo inteiro. Ele vai dizer que a graça barata é a pregação sem perdão, a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, ou seja, apenas meia-verdades, apenas partes recortadas do Evangelho, que quando se forma um mosaico, não é o verdadeiro Evangelho. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem esse processo contínuo e duradouro de toda uma vida de santificação, de se tornar cada vez mais à medida de Jesus Cristo. É a graça sem Jesus Cristo vivo, sem Jesus Cristo encarnado. Ela é oposta justamente à verdadeira graça, a graça preciosa, a graça que é transformadora. Justificados, pois, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. É a graça de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos corações. A verdadeira igreja, dessa forma, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos são aqueles que seguem a Jesus Cristo da maneira como Ele mesmo ditou e orientou que deve ser seguido. Desculpa. Da maneira como Ele mesmo mostrou que deve ser seguido. Não aqueles que se recusam a seguir Jesus Cristo do jeito que Jesus Cristo orientou e que seguem a Jesus Cristo a seu próprio prazer, a seu próprio modo. Aquela pessoa que se diz seguidora de Jesus Cristo, se diz discípulo, mas que segue a sua própria maneira, na verdade, ela não imita o Mestre, não imita o verdadeiro Senhor. Lógico, é um falso discípulo, não é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Perdão aqui que eu passei uma a mais. Concluindo, a advertência de Jesus é muito séria, em pensar que aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus Cristo e de seu ensino, bem como de se desvincular de tudo que prende nesse mundo, jamais poderá ser o seu discípulo. Em pensar que aquela é uma pessoa que de fato se compromete com uma causa, que de fato é um discípulo de qualquer coisa, ela vai até as últimas consequências por acreditar que aquilo é verdadeiro. Tantos exemplos na história de pessoas que morreram por outra pessoa, morreram por uma ideia, morreram por um país, morreram por uma causa, justamente por acreditar naquilo até as últimas consequências.
além disso, o discípulo de Jesus Cristo deve, justamente pela graça que recebe em Jesus Cristo, não como um pagamento, porque isso não pode ser feito, a gente não consegue pagar pela graça de Jesus Cristo, mas por um processo natural, em que essa pessoa, a luz do Espírito Santo, tem seus olhos abertos, tem seu coração aberto para a mensagem de Jesus Cristo, para a graça de Jesus Cristo, ela ama a Cristo acima de qualquer coisa. E para a gente pensar que a multidão, ela de fato ela tem esse caráter negativo, mas Jesus Cristo, ele também olha com compaixão para aquela multidão, de uma forma que ele chega em determinado momento e, olhando com compaixão para aquela multidão, ele diz que ele tem misericórdia, ele tem, em outras palavras, ele tem carinho, cuidado, e ele chega ao ponto de dizer: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores justamente para pregar a essa multidão que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que Deus nos faça de fato entender que seguir Jesus Cristo não é meramente uma postura religiosa, mas é imitar Jesus Cristo, como a gente vai ver na próxima semana, se Deus permitir, com o irmão Felipe. Ainda deixo uma indicação para vocês do livro Discipulado, desse autor, do Dietrich Bonhoeffer, na editora Mundo Cristão ou na editora Sinodal. Vocês podem procurar na internet ou alguma loja. É um livro sensacional, vale a pena a gente pensar sobre ele. Que Deus os abençoe, que Deus nos conduza em de fato sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.